Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os eleitos do Senhor. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Essa referência é feita sobre os eleitos do Senhor, que ainda não teve a revelação de tudo o que foi e é expressado pela palavra à frente dos nossos olhos, com o som entoado aos nossos ouvidos. E só vão se abrir e só vão enxergar quando termos a revelação do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Graças nós damos a Ele, porque sempre que Ele dá uma revelação a um dos teus servos, nós não conseguimos conter, segurar esta revelação e temos o desejo de levar aos nossos irmãos, repartir o pão aos nossos irmãos. Então, o que eu recebi de revelação do Senhor, vou batalhar enquanto o Espírito estiver me impulsionando a dar para você um pedacinho desse pão, repartir contigo. Porque eu já recebi vida com abundância, muita leveza, e quero transmitir esta mensagem para você receber leveza e confiança no Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo iluminou alguns dos nossos irmãos na fé mais antigo, como o apóstolo Paulo, ele escreveu que o sacrifício foi dado uma única vez. Não será dado duas vezes esse sacrifício para remissão de pecados, para que a graça poderosa do Espírito Santo pudesse superabundar onde havia morte, dando vida. Onde havia um decreto de condenação, aí vai haver um decreto de salvação. O sacrifício é dado uma única vez. Não será duas vezes e nem três. Já foi dado esse sacrifício. Então a mensagem estimula todos nós a tomarmos posse, aceitarmos a salvação. Por mais que nós declaramos, sim, Jesus é o meu Salvador, mas quando nós somos enquadrados pela palavra a se colocar no nosso lugar de santos, de separados, de justificados, a mente ela está tão embotada com o velho que não dá liberdade da gente fazer essas declarações e aceitar os benefícios em que Jesus Cristo já nos ofereceu pelo único sacrifício. Não será duas vezes, que ele já fez, já executou, e temos dificuldade quando somos enquadrados e vem a pergunta logo de frente conosco: você é santo? Você foi justificado? Os seus pecados já foi perdoado? Você já esqueceu deles? Você já avança para as coisas novas que já foi submetido ao teu coração por meio do Espírito? E aí quase todos dá aquela travada, com a mensagem remoendo e dizendo: não, eu continuo sendo pecador, continuo pecando. Não, eu acredito que ainda precisa de fazer mais algumas coisas
para mim ser justificado. Eu ainda não estou completo. Que o Senhor Jesus Cristo abra o nosso coração para nós aceitarmos de uma vez por todas a salvação e aceitar Ele como o nosso Salvador. Sabia que isso é aceitar o Senhor como nosso Salvador? Quando você tem essa ousadia de fazer essa declaração, aí sim você vai experimentar o que é tomar posse por meio da fé de heranças deixadas pelo Filho. Você vai sentir a leveza interna quando você se apostata num bom sentido, quando você abraça essas promessas que foram deixadas para aqueles que chegam no ponto em que já chegamos hoje, de declarar a nossa fé em Jesus, e você começa a entender os fenômenos milagrosos que já ocorreu sobre você, você vai ver que leveza maravilhosa que o Consolador traz às nossas almas. Porque tudo o que Ele quer é que haja uma renovação tremenda, uma renovação espiritual, uma renovação por meio de uma confiança, por meio de uma esperança, por meio de uma testificação de que Jesus nos salvou. Você tem coragem de fazer essa declaração que Jesus já te salvou? Então fale, Jesus já me salvou. Se tem coragem, avança um pouco mais, diga, Jesus já me santificou e levou todos os meus pecados, e eu não sou mais pecador consciente. Fale. Se tem coragem de avançar uma etapa a mais, diga, eu sou justificado por meio da fé, sou justo por meio da fé em Jesus. Você tem essa coragem também? Diga. E agora você começa a sair de tudo aquilo que a nossa mente ela é tumultuada de palavras, de esperanças naturais que não vai cooperar com o crescimento e o avanço do Espírito. Porque hoje, depois da ressurreição, é preciso que haja um trabalhar na consciência. É preciso que a consciência seja preenchida de coisas novas, de esperanças, das coisas do alto. Pensais nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, não nas que são terrenas, porque quem pensa nas coisas da terra é terreno, mas quem pensa nas coisas eternas, celestiais, esses são filhos do Altíssimo. E é preciso a nossa consciência, através destas mensagens, receber essas boas novas e entender que fomos salvos. Fomos salvos, meus irmãos, minhas irmãs. Fomos salvos. Estou compartilhando com todos a revelação que eu recebi do Senhor. Que por muitos e muitos anos eu não tinha recebido essa revelação. É um testemunho, não tinha recebido essa revelação. Eu estava como praticamente todos estão tentando fazer uma obra aqui, uma obra ali, tentando aperfeiçoar aqui, aperfeiçoar ali, para ficar melhor. Não tem como a carne ficar melhor se não for por meio da fé. A fé não é só esse sentimento que brota dentro de nós. A fé é você estender a visão, conforme nosso irmão Estevão estendeu a visão, e ali ele viu, por meio da fé, o Senhor Jesus assentado à destra do trono. E ele disse, perdoe eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então a fé é você olhar para o sacrifício
e que foi oferecido para a salvação de todo aquele que se levantar crendo em Jesus uma única vez, não haverá repetição. E aí você tem fé que aquele ato em que nós ouvimos dos nossos patriarcas e que nós ouvimos dos apóstolos e que nós do apóstolo Paulo e que nós ouvimos dos discípulos, seguidores de Jesus, nós abrimos a palavra e ouvimos que ele ressuscitou, a sepultura não conteve ele, e depois ele apareceu 40 dias, ficou 40 dias dando testemunho, falando, ensinando ainda após a ressurreição. Então nós temos que crer do fundo do nosso coração de que por isso nós estamos salvos. De maneira nenhuma fica remoendo, enfatizando as obras do velho, elas não são mais para aqueles que já recebeu a redenção, aqueles que já recebeu a salvação, aqueles que já receberam a justificação, foram justificados por meio da fé. A fé tem que atingir esses níveis em todos nós. Uma palavra para compartilhar com todos que está no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Jesus é o sumo sacerdote, pastor verdadeiro, que se compadece de nós. Ele não vai de maneira nenhuma olhar para você com as fraquezas que você não é voluntário, não é culpa sua, não é culpa minha, e como inocentes, com os nossos olhos todos tapados, os ouvidos tapados, e ele deferir o golpe de castigo. Não, ele não vai fazer isso. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Só que agora chegou o momento em que o Espírito Santo está transmitindo a revelação a todos que ouvem esta mensagem, que agora você deve passar a crer na sua salvação, passar a crer na remissão dos vossos pecados, declarando isso, pregando isso, examinando as Escrituras e vendo esta riqueza em que já ocorreu sobre todos, para nós não desmaiarmos com as aflições ou tentações desse mundo que oprime. Quem vai nos afastar da presença do nosso Senhor, se já recebemos tamanha riqueza? Será a tribulação? Será a aflição? Será a fome? Será a nudez? Nada pode nos afastar da presença do Senhor quando temos a revelação de que Ele salvou a nossa alma, livrando-a da condenação eterna. Jesus nos livrou da condenação eterna. Jesus sarou as nossas feridas. Jesus apagou, Ele quer apagar, a promessa dele é essa, é só você permitir da nossa memória as coisas velhas e antigas e termos uma renovação da nossa mente. Então Jesus se compadece de você e de todos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Você tem Jesus como teu Salvador? Conserve firme a sua confissão. E a confissão é o quê? Que confissão é essa? Aí fica para o Espírito esclarecer a mente de cada. O Senhor vai revelar de que o sacrifício oferecido uma única vez já foi oferecido, executado, e hoje tomamos posse por meio da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e assim nós estendemos essa nossa consciência
para ela desembotar deste mundo. E agradecemos o Senhor por todas as coisas concernentes ao teu reino que Ele pode nos conceder. Então, conservemos a nossa confissão, porque Ele já nos salvou. Nossa declaração, porque Ele já nos salvou. No versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, veio como homem, sujeito às mesmas vaidades, foi tentado com todas elas na consciência, mas ele não tinha pecado, porque ele é o próprio Deus. E aí ele, sabendo que esses membros aqui, que essa intuição aqui e esse coração aqui vai ser tentado do mesmo jeito que ele foi como homem, ele se compadece dos teus filhos. Esse se compadece eu vou renovar a consciência de vocês, e na medida que ela absorver a vida por meio do Espírito e transmitir aos vossos lábios palavra de salvação, palavras de gratidão, exaltando o Cristo sobre as vossas fraquezas, exaltando o Cristo sobre as vossas vontades, exaltando o Cristo sobre o pecado, ela será renovada de uma vez. E aí vocês vão confessar diariamente aquilo que está dentro. Porque o coração do homem fala daquilo que ele está cheio. E se vocês pronunciam o tempo todo, que está difícil, é que vocês não vão conseguir, é que o pecado está sobre vocês ainda, é que vocês são os miseráveis, é que vocês são os fracassados. Sabia que tem crentes que pronunciam essas palavras? Não estou falando nada demais. Tem crentes que pronunciam essas palavras. Então, com isso, você vai colocar para fora tudo isso, contaminando as pessoas por onde você passa, dizendo que é difícil. Não tem nada difícil. É só vir a revelação e você vai compreender de uma vez por todas que nós somos ricos, e agora temos que manifestar a riqueza do Espírito que está sobre nós. A nossa alma foi livrada da condenação eterna. Segundo a ótica do Deus, Criador de todo o universo, é a maior vitória em que um homem pode ter. É a salvação da sua alma. Está escrito que se qualquer homem que seja fizer um pequenino tropeçar e não entrar no reino dos céus, é melhor que esse homem coloque uma pedra gigante no seu pescoço e se atire nas profundezas de um lago, do que cooperar para que alguém não entre no reino. Então é rico, é um tesouro que tem do outro lado. E Jesus Cristo, uma única vez ofertado como sacrifício para a remissão dos pecados, cabe você aceitar. Mais uma vez você aceita o perdão dos seus pecados? Você tem coragem de declarar a santidade recebida, o ser santo, ser separado, ser consagrado por meio da fé, por meio do Espírito em Jesus? Tem coragem? Então você teve a consciência renovada e vai sentir uma grande leveza. E continua mais dizendo a palavra: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, mais uma vez, eu trago esta mensagem de salvação, de filiação em Cristo, de certeza de que Ele nos salvou por meio
daquele sacrifício. Que os teus ouvidos se abram, que a tua visão se abra e que nós não fiquemos nunca mais, a partir desta mensagem, buscando a autorreforma, buscando colocar um esforço a mais. Toma posse da sua salvação por meio da fé. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e nos abençoe.